Eu não sei porquê, talvez você saiba, mas quem olha para mim acha que eu sou organizado, planejado, e eu não sou. Então, para mim, é um desafio, porque eu não sou esse cara, ok? Então, eu não estou te falando por legalidade, eu estou te falando por fé. Então, você recebe no seu coração como uma palavra de fé e não como um testemunho. Tem gente que acha que eu sou metódico, passa 2 horas comigo e vê que eu não tenho nada de metódico. Eu sou um cara bem intencionado. Isso eu sou. Mas muitas pessoas são assim. Mas, enfim, chega o final do ano, começa aquela época de planejar. A sociedade, de maneira geral, incentiva a gente a fazer isso. Aí tem a retrospectiva do ano, mostram tudo o que aconteceu, as uvas passas que somem o ano todo aparecem. Final do ano vem cheio de carga. E uma coisa que a gente começa a fazer é planejar. Meu Deus, como foi meu ano, o que eu fiz, o que eu não fiz. O que eu vou fazer ano que vem, o que desse ano fica para o ano que vem. E tem muita gente que é desistido de fazer isso. Muita gente. E aí essas pessoas, a gente precisa, na verdade, entender por que a gente não faz isso, por que a gente não se planeja. Então a gente não se planeja, ou porque a gente não sabe, ou porque a gente desistiu, que também é outra possibilidade, ou a gente não planeja porque a gente acha que não vai conseguir fazer. E aí tem coisa que a gente não planeja. Tem muita gente que consegue fazer, mas quantas pessoas começam um ano anotando? Eu sei que a Gabi falou. Então, eu vou tirar a Gabi disso, que é a única pessoa que eu conheço que toma nota, acompanha, guarda e no final do ano olha. Eu não conheço nenhuma outra pessoa. O meu orçamento doméstico começa na segunda-feira, na primeira semana, lindo. Um Excel todo bonitinho, todo preenchido. Termina no final do ano com um lançamento em dezembro. E sei lá quanto que tem, a gente vê o que dá. Porque a vida é vivida. E a vida vivida ela é complexa. No início do ano... eu vou começar já entristecendo você. No início do ano... Foi ano passado ou 23? Eu já não sei. Falei, não, já que a gente não preenche a planilha, eu vou preencher. Vou fazer isso. Comprei uma caixa bonita, toda adornada numa papelaria. Falei, agora toda a despesa da casa, todo canhoto, bota aqui que eu vou lançar. Que ideia ruim. Ficou um monte de papel e de canhoto, porque a ideia era boa, mas a execução é ruim. Se você pegar um papelzinho, aquele canhotinho da compra que você faz no débito, não diz o que é. Então, na hora que você vai lançar, você fala assim, então, isso é o quê? Aí vira um outro trabalho, que você tem que perguntar para quem gastou. Gastou em quê? Que dia foi? Quando foi? Semana passada. Não sei. E aí, o que você faz? Ao invés de você corrigir o processo, não deixa. Porque tem isso, a gente não lida com o problema. A gente adia o problema. A palavra da moda é procrastinação, mas isso sempre aconteceu. A gente adia as coisas chatas. Claro que adia. Mas, enfim. E ainda tem as pessoas que criam. Eu estou na dispensação do Espírito. Para onde o vento soprar e Deus me levar, eu estou em paz. A bênção de Deus vem atrás de mim, ela me persegue. Tudo a gente cria como uma desculpa para a gente não fazer o que tem que ser feito. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você ponderasse e propor para você é que se um planejamento não tem um fim, um propósito, um objetivo, a gente não vai fazer. Se você não tiver entendido o que vai acontecer na semana da virada, você não vai vir. Primeira coisa, se você realmente não acreditar que tem uma virada que pode acontecer na sua vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em todos os dias, que alguma coisa vai ser de novo, você não vai fazer seu esforço para estar aqui. E isso acontece com qualquer coisa, dieta. Juntar dinheiro para uma viagem, fazer uma poupança, se não tiver propósito, uma lógica para você, você não vai fazer. Aí a gente para no meio do caminho, porque aí a gente fez pela emoção, pelo impulso, e aí não vai terminar. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que a gente quer efetivamente para o próximo ano, e mais do que o que eu quero, o que Deus quer de mim. Porque a pastora Cíntia aqui e o pastor Sérgio comentavam antes, mas às vezes a gente entra num compromisso. Vou orar pela vida do fulano, e fulano vai se converter. Não estou querendo te desanimar, não. Mas quanto tempo demora isso? Percebe que você vai passar pensa que você pode orar anos por isso. E não acontecer enquanto você vem orando, e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, você orando. E não acontece. E isso
Isso não é para você esmorecer, não é para você parar. Isso é para você continuar fazendo e acreditando que se Deus te colocou não esse peso, mas enfim, te colocou essa missão, colocou esse objetivo no seu coração, esse propósito, então é porque Ele conta, Ele está querendo trabalhar em você fidelidade, persistência. Então Ele está trabalhando também em você. É óbvio que tem um propósito além de você. Então a gente precisa entender esse fim e abraçar essa causa. Senão a gente não consegue executar nada do que a gente planeja. E o planejamento, ele é vivo. Isso é uma das coisas que eu tenho... Posso falar, né? A mãe não está aqui? Azar dela. Acabei de me dar conta, eu estou aqui pensando na palavra. Não, eu tenho muita coisa que eu discuto com a Mayumi, porque assim, as coisas elas são vivas. O objetivo, ele é estático. É igual o Waze. Se você colocar que você quer ir para um determinado lugar, numa determinada cidade, o Waze vai pegar e vai definir para você uma série de metas e de rotas, você vai para cá, você vai para lá, vai tentar aliviar teu caminho, diminuir o tempo, mas o destino é estático. Esse é o objetivo. O objetivo ele não pode mudar. Porque às vezes a gente também muda, né, no objetivo. Não, eu quero emagrecer 10 quilos. 7 já está bom. 5 deu negócio. Então você vai mexer. Não, guarda. Porque não tem problema se você às vezes não atingir o seu objetivo. Se seu objetivo é emagrecer 10 quilos, você emagreceu 7, está ruim? Não. Avançou. E está bom. E às vezes seu objetivo é, eu quero economizar 10 mil reais, eu economizei 7.500. Ah, não, que ruim. Não, está bom. Celebra, porque você saiu do zero. Então, se você conseguiu de um propósito de emagrecer, você já viu que você consegue, você rompeu a barreira da inércia. Mas o objetivo ele tem que ser claro. E ao longo do caminho, igual o Waze faz, ele vai te dando rotas mais curtas. Porque o objetivo do Waze é o tempo. Então você vai ter que sempre continuar olhando o que está acontecendo. Enquanto eu estava falando sobre isso, tentando buscar assim, esses exemplos práticos, eu sou um pouco mais velho do que uma boa parte de vocês. Então, eu sou da época que nas férias a gente viajava para a região dos lagos. Agora, época de férias, eu falei para os meus filhos, vamos fazer isso, vai ser legal. Claro que não, pai. Falei, vamos pegar um carro que não tem ar. Não pode ter ar. O carro ele tem que ser sem ar. Vamos andar no carro, com aquele negocinho na frente assim que vira, para só pegar um vento no motorista, que eu esqueci o nome disso. Quebra-vento? Mas assim, não é de qualquer jeito. Tem que ir na hora do almoço para a chapa ficar quente. Aí os filhos atrás, não pode ser banco de couro, é aquele estofado que vai dando um calor coletivo. A gente está rindo, mas isso era um planejamento. Sem direção, sem parada, aí aquela bolsa com biscoito, com água gelada, água congelada, come aqui, não vai parar, a gente tem que ir, tem que chegar em 3 horas. Engarrafamento, região dos lagos. Mas percebe que isso também é um planejamento. Se eu só posso ir naquele dia, se o meu carro é esse, se a minha condição é essa, e está dentro do meu objetivo, está tudo certo. O que eu não posso é me chatear com o que eu não tenho. Poxa, eu não queria fazer isso, mas você tem outra opção? Não. Então, está tudo certo, é isso que você tem, você vai fazer. Porque esse é um problema. Às vezes a gente adia os objetivos porque o caminho, as metas, não são do melhor jeito para a gente. Aí eu não vou fazer. Então existe, olha, vamos fazer primeiras coisas, tem as perguntas tradicionais de crente. A primeira pergunta, eu tenho que dizimar do bruto ou do líquido? Essa pergunta é velha, depende, você quer saber se é no bruto ou no líquido. Mas na verdade, quando faz essa pergunta, às vezes é honesta, mas às vezes qual é o menos possível para a gente fazer? E às vezes a gente vai fazendo essas perguntas para as outras coisas, jejum, mas é jejum de tudo? Faz assim, um jejum só de açúcar? A gente tenta negociar qualquer coisa, porque nossa vontade, nossa carne, nossa alma, ela quer as coisas mais fáceis, é óbvio. Então, quando você for olhar o seu objetivo, e aí para a gente ser crente, né, vai abrindo sua Bíblia em Provérbios, por favor. Quando você olhar pelos seus objetivos, o objetivo, se ele está traçado, abraça ele, vai. Mas não é fácil? Não, não é fácil. E aí, o que eu faço no meio do caminho? Você olha para o seu objetivo, você fala, eu estou avançando.
porque senão, às vezes, a gente vai abandonando. Então, Provérbios 16:3. Esse daqui também é um provérbio bem antigo, bem conhecido. Provérbios 16:3. Minha versão diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então você vê, ou algumas versões vão trocar a palavra consagre para confia. Salomão aqui, ele quer ensinar uma coisa para a gente, que a gente tem que apresentar para Deus aquilo que a gente quer fazer, para que esse planejamento dê certo. Então, quando eu apresento para Deus os planos, eu estou mostrando para Deus como eu quero fazer. E aí aqui entra um segredo para mim, um segredo para você, que são as disciplinas espirituais. Elas servem para passagens e para raciocínios como esse. Essa semana passada eu tive com uma pessoa e ela estava conversando comigo sobre jejum. E aí é engraçado porque às vezes eu deixo falar para tentar entender como é que a pessoa pensa. E eu falei, mas o que você acha que é o jejum? Para que serve? Não, jejum é para inclinar o coração de Deus na minha direção. E aí eu falei, meu Deus, o que eu respondo? Falei, cara, não. É para você entender Deus. É o contrário. Aí, é o contrário? É o contrário. Então a disciplina espiritual, o jejum, a oração, a meditação, a contemplação, a leitura da palavra, é para você conhecer Deus. Então, quando eu olho e faço o planejamento que eu estou na minha frente, eu começo a entender isso à luz de Deus. Vou ou não vou? Dá ou não dá? Porque senão eu vou fazendo, eu acho que é isso que tem que ser feito, e na verdade Deus não está nesse negócio. E aí, na hora de refazer o planejamento, começa a ter uma crise dentro de nós. Porque o caminho que Deus escolheu não é necessariamente o melhor caminho para mim. O caminho mais fácil, o caminho mais curto. Às vezes o caminho dele dá um trabalhinho maior. Então, se eu não estou sensível a isso, na hora que o caminho não começa a ser do jeito que eu planejei, eu fico chateado com Deus. Deus, eu fui lá no dia 1º, preenchi uma lista, orei, guardei, fiz um envelope, fiz um propósito com o Senhor, e não está acontecendo. E aí eu fico imaginando do lado assim, você não me deu muita opção, né? Você só falou que ia fazer isso, tá bom. Se você tivesse pedido minha opinião, eu até tinha te respondido. Então, sendo um pouquinho prático, o objetivo ele é um destino. O objetivo é aonde eu quero chegar, não é o caminho. Então, caminhos são metas. Então, se o seu objetivo é chegar no 2º andar de uma casa, a sua meta é o degrau. Então, cada degrau é uma meta. Cada degrau é um pequeno passo que você vai dar na direção daquele destino, daquele caminho. Então, se eu vou orar por alguém, então eu vou ter que ter a minha disciplina de oração, eu vou ter que ter, talvez, dependendo de quem seja, um cuidado com o meu testemunho com aquela pessoa. Eu vou, por que não, entender e me aproximar daquela pessoa para entender como é que eu posso apresentar Deus para ela e pregar. Eu vou cercá-la de pessoas que possam pregar. Então, o objetivo é, Deus colocou no meu coração, de que aquela pessoa vai se converter. Mas as metas para isso acontecer, Deus também permite que você trace junto com Ele. Então, é você ir junto, construindo com Deus e sensível àquilo que Deus quer fazer. Ah, mas eu tenho sonhos que são pessoais. Eu queria fazer uma faculdade. Amém. Eu queria, sei lá, fazer uma viagem em família. Amém. Não estou dizendo que Deus é contra isso. Eu acho que Deus nem seria contra esse tipo de coisa. Porém, o que essas coisas estão te privando? E aí você não precisa de uma grande revelação de Deus. Por exemplo, olha, ou um trabalho, vou dar melhor um trabalho. Eu me lembro de uma pessoa, uma vez sentou para conversar, falou, eu recebi uma proposta de emprego maravilhosa. Eu falei, pô, que bom, que legal, eu vou ganhar pelo menos 60% do que eu ganhava. Benção demais, mas eu não vou conseguir ir na igreja dia nenhum. Eu falei, como é que é? É, porque aí eu vou trabalhar assim, aí tem um plantão, aí tem não sei o quê e tal, talvez eu consiga ir um culto de domingo por mês. Mas eu não vou mais conseguir frequentar as reuniões de meio de semana, não vou conseguir mais fazer as escolas, não vou conseguir me envolver com mais nada. Aí vem aquela pergunta, aí faz aquele silêncio, porque acho que a pessoa esperava de mim uma resposta.
Aí ela pergunta, é de Deus? Se é de Deus, eu não sei, você vai ter que perguntar para ele. Eu acho, para mim, difícil. Porque como é que você vai manter sua fé? Então, acabou que a pessoa foi orar, a pessoa buscou a Deus e teve uma resposta e a coisa desandou. Mas o grande barato é que eu preciso olhar se essas metas me afastam ou não me afastam dos caminhos do Senhor. Eu agora tenho um objetivo, e para eu chegar nesse objetivo, eu não tenho mais tempo de orar, eu não tenho mais oportunidade de jejuar, eu não consigo frequentar nenhuma reunião, eu não busco mais a Deus. Então, avalia. Senhor, é isso mesmo? Pondera. Coloca diante de Deus. Não dá para a gente dizer sim ou não, ainda mais em caso hipotético. Mas, no mínimo, é estranho, porque se Deus está te abençoando para você ficar longe dele, enfim. E uma coisa que é importante, eu tenho um objetivo, mas eu não sei como é que eu vou chegar. Estou na dispensação. Aí eu gosto de ditos populares, eu adoro, acho um barato, tenho livro com isso, leio, eu boto post-it, eu gosto. E tem uma que eu gosto muito. Se a gente está no prédio errado, tanto faz o andar. Se a gente está no prédio errado, qualquer andar serve. Então, se você não sabe o que você quer da sua vida, qualquer coisa que aconteça tem que te satisfazer, porque você não planejou nada. Então, se você não sabe o que você vai fazer, você não sabe para onde você vai, você não sabe, não entende Deus, você não sabe o que Deus quer para a sua vida, você não tem direito de reclamar de nada do que acontece na sua vida. Mas eu engordei. Mas eu emagreci. Mas eu, sei lá, não importa o quê, você não pode reclamar, porque você não está planejando. E aí aqui eu vou fazer uma observação para você. Vai abrindo aí, por favor, a Bíblia no livro de Lucas. Uma das coisas que às vezes a gente não se dá conta é que a vida, no capítulo 2, acho que é o 2, eu não tomei nota, não me planejei direito. Uma das coisas que a gente tem que entender da vida é o seguinte, a vida não é um jogo finito. Então, se você puder guardar, tirando a palavra de Deus, ok? Guarda só isso aqui. A vida não é um jogo finito. A vida é um jogo infinito. O que eu quero dizer com isso? Um jogo finito é, por exemplo, futebol. Futebol tem 4 linhas, se sair para, se empurrar o coleguinha é falta, se fizer o gol bom, se tomar cartão vermelho sai. Você sabe o que fazer para você jogar. Não tem mistério. É isso, vôlei, basquete, tem tempo, tudo é determinado. Mas você quer ver um jogo infinito? War. Você sabe quando começa e misericórdia não sabe quando acaba. Uno é um jogo também terrível. Fui jogar com o Henrique. Fui jogar com o Henrique, eu e ele. Pai, vamos jogar Uno? Domingo passado. Vamos, meu filho. Não estou exagerando, 1h15 numa mesma partida. Falei, meu filho, ganha, tanto faz, eu só quero acabar com isso. Mas são jogos infinitos, porque tem variáveis. Qual é a carta que você tira, qual é a carta que você joga, em que momento você joga, no War, depende com o que você sai. Todo mundo aprende Madagascar, e você aprende Vladivostok, você vai aprendendo os países, porque depende do que você ganha de carta, a quantidade de pecinha, do dado. Então, a sua postura em coisas que são infinitas são diferentes. E a vida é um jogo infinito, só que a gente quer que seja finito. Então, na verdade, eu faço uma meta, vai ser tudo tranquilo, vai acontecer de um jeito bom, suave e certo, e vai dar certo. Quando? Rápido, porque eu não gosto de esperar. E aí eu acho que tudo é assim, é tudo determinado, é tudo fácil, é tudo rápido, é tudo prático. Mas é jogo calmo, sereno e tranquilo. Mas a vida não é assim, a vida é infinita, as variáveis são inúmeras. Então, para pensar, às vezes, em alguns contextos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só você que ama a Deus. E eu faço isso, eu provoco muitos meus filhos com isso. A gente estava vendo outro dia um jogo de futebol, aí o Henrique, acabando o jogo, estava a entrevista do jogador. Aí, não, nós ganhamos, graças a Deus. Aí eu chamei o Henrique para pensar. Falei, então quem perdeu? Não perdeu, graças a Deus. Deus só ama o time que ganhou, não ama o outro. E aí ele começou a pensar e eu tive a oportunidade de ensinar isso para ele. Não, filho. A
pessoa aqui está sendo grata a Deus, não significa que ele foi preterido, preferido por Deus ou que o outro, não. Então acontece isso com a gente acha que a bênção de Deus só vem quando a coisa é boa para a gente. Se ele tivesse perdido, ele teria dado graças a Deus? Não sei, mas ele ganhou. Então, não é necessariamente perfeito. E aí eu quero pegar um trecho, Lucas 2, 1, quando Jesus cura um paralítico. 5, desculpa. Também não sei, deixa eu ver aqui. O paralítico que entra em cima da casa. Não é 2? Ah, tem vários, eu vou começar ali. Hã? Também tem vários. Deixa eu ver aqui qual que eu peguei, porque tem minha cronologia aqui. Tá vendo? E eu fui falar de planejamento. Obrigado. Lucas 5:17. Não é esse que eu tomei nota. Não. Fiz errado. Falei para vocês que eu não ia falar por testemunho, eu ia falar por fé. Tem várias passagens. Desce por cima. Bom, eu não sei. Eita. Eu não sei de qual passagem eu peguei aqui. Tem várias, eu não sei qual foi a que eu peguei. Então eu vou começar a ler aqui. Você se você puder, você acha para mim. No versículo 1 de algum capítulo. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Versículo 2. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Então, percebe aqui que tem algumas coisas para a gente pensar. E é por isso que eu não estou falando para você abrir outra versão, porque eu tenho uma sequência aqui. Olha o versículo 1. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou. Obrigado. Eu tinha falado Lucas, eu falei errado. Eu sabia que tinha 2. Então, olha só, a mera notícia do encontro com Jesus movimentou um grupo enorme de gente. Só a notícia. E o que ia acontecer no encontro com Jesus? Ninguém sabia. Não, mas Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que liberta. Sim, mas quantas pessoas não passaram por perto de Jesus e não aconteceu nada? Não que ele não quisesse, mas pelo contexto. Às vezes ele está andando, tem gente longe, não. Certamente. Mas aqui, essa expectativa gera um movimento coletivo. E a gente chama isso, talvez, de primeiro amor, onde a gente está disposto a, olha, a gente vai para uma reunião de consagração lá na Vargem Pequena, vamos de ônibus. A gente faz qualquer negócio. A gente já fez muita coisa para achar Deus, a gente já fez muita coisa para buscar a Deus. E aí a gente vai deixando isso de lado, porque o nosso objetivo já não é mais o mesmo. Percebe que o objetivo mudou. Antes eu queria conhecer Deus. Agora eu quero que Deus se revele. Então, eu posso ficar aqui porque Ele se revela. Eu vou ficando mais preguiçoso, claro. Mas aqui, a gente já tem, por exemplo, uma notícia. Teremos uma reunião todos os dias dessa semana, semana da virada, palavras, liberação de palavras proféticas. E aí tem gente que talvez ainda esteja em dúvida. A mera expectativa do que vai acontecer aqui já deveria ter feito. Vou mandar mensagem aqui, tinha festa de final de ano, não vou. A mera expectativa já deveria estar movimentando teu coração. Por quê? Porque Deus vai se manifestar. De que jeito? Não sei. E aqui, percebe que as pessoas estavam com qual expectativa? Porque ia ter um louvor maravilhoso na casa. Gente, você sabe, me perdoe se eu talvez for te dar uma visão que não é a que você tem, eu não quero te desanimar, não quero de maneira alguma ser infiel à Bíblia, mas eu não imagino um Jesus gritando, falando alto para a galera ouvir. Mas eu imagino ele sentado, apoiado, falando. Não, mas você acha que ele estava assim, orando em línguas e gritando? Não. Eu acho que ele simplesmente falava. Está curado.
Mas não tinha um... Não. Eu imagino essa cena assim. Eu imagino que a manifestação de Jesus era sempre pacífica, calma, tranquila. Então, o que essas pessoas esperam quando elas vão num lugar onde, cara, baixo, tranquilo? É a presença que eles buscam. É só a presença. Eu estarei lá, algo vai acontecer. Então, não é sobre quem estará ministrando, não é sobre quem está no louvor, não é sobre nada disso. É sobre estar na presença. Por quê? Porque a partir da presença alguma coisa acontece. Então, a gente não pode iniciar nenhum planejamento de vida sem que ele esteja no centro. Essas pessoas, tem uma multidão. Essas pessoas não estavam paradas, elas estavam fazendo alguma coisa. Alguém estava lavando a casa, alguém estava fazendo comida, alguém estava arrumando, alguém estava trabalhando, mas de repente Jesus chegou, larga tudo. Jesus está na casa, está ali em Cafarnaum, vamos para lá, vamos chegar lá. Por quê? Porque Jesus está lá. E o barco? Larga o barco aí, depois a gente pega, larga a casa, depois a gente arruma, larga. Porque Jesus está lá. Mas a gente não faz isso, a gente pondera. Não, peraí. Caraca, vou pegar maior trânsito para chegar na igreja. Caraca, eu vou demorar 1 hora para chegar para esse culto. O culto vai demorar 1 hora e meia. A pastora deu uma previsão de tempo, 1 hora e meia, um trânsito de 1 hora para ir, mais uma meia hora para voltar para casa, vou estar na maior fome. É isso. A presença de Jesus já foi embora. Entende? Então, é sobre a gente olhar esse tipo de coisa de uma outra forma. Então, aqui, a casa lotou. Ninguém tinha plano de estar lá. Todo mundo foi, porque Jesus estaria lá. Então, todo mundo foi, todo mundo saiu correndo. E aí aqui eu quero começar a pensar em algumas coisas fora da caixa com você. Conversei isso com o pastor Sérgio na sexta-feira. Olhar em alguns ângulos, isso que eu gosto. Eu não sou know-how, não. Eu gosto de olhar de outros jeitos. Então, o que acontece aqui? A casa tem um dono. Alguém é dono. Dizem que é Pedro, tanto faz. Tem um dono. Aí tem a casa. Eu não sei como é que foi essa organização. Jesus chegou. Sentou. Será que distribuíram pulseirinha? Tá na lista o nome? Você tá? Você pode entrar? Opa, calma. Eu imagino o dono da casa desesperado. Pelo menos eu ficaria. Ninguém tirou o sapato para entrar. Sujou a casa toda do camarada ou da camarada. Se foi de Pedro. Se for Pedro, é mais divertido, que eu imagino Pedro irritado. Ele olhando, ele falou assim, tira o pé do sofá e ouça. A casa está cheia. O ambiente está ruim. Não é um ambiente bom. Percebe? Calor, cheio. Não tem organização nenhuma, não tem água, não tem nada. Deve ter gente igual lá, tem gente pendurada, igual Zaqueu, tem gente um em cima do outro, um no cantinho, outro com a cabeça só para dentro. Devia estar uma confusão. E o dono da casa desesperado com a casa. Por quê? Porque nada daquilo estava planejado. Então percebe que eu vou voltar com esse raciocínio em vários momentos aqui. Não estava nada planejado. Qual que era o planejamento do dono da casa? Jesus vai chegar, vai dar uma moral aqui para a gente. Só a gente aqui, grupinho, nós aqui. Em paz. Aí, de repente, ele está lá, Jesus começa a falar alguma coisa. Opa, Jesus está indo, tá não? Pô, cara, tá só você. Né? Aí, não. Caraca, só vocês 3. E aí, meu irmão, uma hora isso perde o controle. Porque tem isso, as coisas que Deus faz não estão debaixo do seu controle, nem do meu. Então Deus vai fazer como? Do jeito que Ele quiser. Então a casa está lotada porque Ele é esse cara, Ele é o Pai. Ele é o cara que quer todas as pessoas junto o tempo todo, Ele quer fazer algo coletivo, não é algo só individual. Então tem uma cura individual, mas tem uma reunião de um corpo. Então o maior interessado naquilo era Ele. E as pessoas querendo a cura. Então quando Ele estava lá e as coisas vão acontecendo, eu imagino Ele olhando. Confusão armada. E aí talvez se for Pedro é mais bonito. Calma, Pedro, não vai demorar não. Como não, Jesus? O senhor prega em cima de um barco sentado, é claro que vai demorar. E eu fico imaginando esse contexto acontecendo. Pedro, que nem eu, irritado, porque eu fico irritado, minha cara me denuncia na hora. E eu fico imaginando Pedro assim. E as coisas vão acontecendo. Mas as coisas não estão planejadas.
E as pessoas vão entrando na casa e as pessoas vão buscando. E aí avança, por favor, para o próximo versículo, para o versículo 3. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Versículo 4. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Então vamos lá. 4 homens tiveram uma ideia. Aí, parece que Jesus está naquela casa. Pô, eu não sei qual é o nome do cara. Pô, pega o João. João aqui paralítico, pega a maca. Aqui, vamos levar o cara. Nós vamos, a gente leva de maca. Vai ser tranquilo. Jesus está lá, boca pequena. Vamos levar, mostrou Jesus, fala, G, negócio seguinte, curar aqui, pô, vou embora, rapidão. Ou você acha que esses homens planejaram realmente a saída de casa que ia dar essa faina toda? Claro que não. Se eles soubessem que ia acontecer aquilo, eu até acho que eles nem levariam. Imagina, você chega com a maca, e, ó, aí tem alguém na porta, que Pedro botou na porta, pulseira, não vai entrar, pô, não dá, não deu nome, não se planejou, não vai estar aqui no almoço de final de ano, não deu nome, vai ficar ruim, não vai poder. Então eu acho que eles não planejaram o problema, eles planejaram o quê? O objetivo era qual? O rapaz ser curado, leva a maca, vamos embora, a gente chega lá, a presença de Jesus, coisa rápida, tranquila. Chegou na porta, ih, aí deve ter um que falou, eu falei, sempre tem, eu falei, ó, a casa tá, falei que não era para vir desse jeito, falei que era para vir antes, perguntar, marcar um tempo, ver se dava, sempre tem um que quer planejar demais. Com Jesus nada disso é planejado, nada. A gente sabe a hora que começa a reunião, não sabe a hora que acaba. A gente planeja um tempo de louvor, mas não sabe se acaba. A gente planeja um louvor, mas na hora muda, tudo muda. E aí, nessa hora, eles param. Aí os 4 devem ter tido uma conversa. Vai fazer como? Pô, não dá para entrar não. Não dá. Aí um fala, vou voltar. Vamos embora, já deu aí, malandro. Tentamos te ajudar, não deu certo. Foi mal. A intenção foi boa, mas não vou poder fazer nada por você. Jesus está ali, está enrolado, não dá para entrar. E algum dos 4, 2, 3, eu não sei, ou talvez todos, cheios de fé, falando, não, mas nós viemos até aqui, a gente agora vai continuar. O objetivo é que ele encontre Jesus para ele ser curado. Então vamos seguir o objetivo. Não, mas a gente não planejou isso tudo, vai fazer como? E aí eu faço um parênteses, porque eu sempre quero falar sobre isso. Na hora que seu objetivo é traçado, no meio do caminho a vida é vivida, tudo muda. Ah, mas eu queria fazer uma faculdade. Sim, mas vai ter um momento que você vai passar talvez um aperto financeiro, vai fazer como? Então, mantendo a fé, guardando a fé, Deus vem me sustentando, Deus vem traindo, vou buscar um novo trabalho, mas vou orar, vou colocar a situação diante de Deus, vou fazer, vou buscar. Não é para você parar. Porque, de novo, Deus movimenta uma engrenagem enorme do qual você faz parte. E às vezes você é um instrumento para uma bênção para uma outra pessoa, e às vezes a bênção é para você. Só que você só entende a bênção para você. Quando você faz parte de uma engrenagem maior, onde você é alguma coisa que vai gerar uma bênção para alguém, você não enxerga a bênção, você enxerga trabalho. E aí é ruim. Porque, meu Deus, eu estou passando por essa faina. E aí começa o problema. Então, esses 4 aqui tiveram que parar para pensar. Cara, a gente nem é para ser abençoado aqui. É para ele. Vamos fazer como? Vai, vem, discute, conversa. E aqui a gente não tem um relato de quanto tempo durou essa conversa. Porque essa conversa aconteceu. Eu estou presumindo. Porque chega lá, não dá para entrar, alguma solução tem que ser achada. E aí essa conversa demorou quanto tempo? Não sei. Não precisa abrir. Nem projetar, por favor. Lucas 14, 28 a 30 também é uma passagem que eu gosto. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Olha teus objetivos e planeja. Eu vou conseguir fazer? Eu quero fazer. Eu vou conseguir? Faz parte do meu planejamento familiar? Minha esposa, meu marido, meus filhos, meu pai, minha mãe? Faz. Vamos conversar. Porque nessas horas é que a gente surge imprevisto. E quando está todo mundo no mesmo barco, a gente acha uma solução para o problema.
Quando está todo mundo direcionado para o objetivo, não tem mais o espaço para eu te falei, não vou fazer, vou ficar aqui emburrado, não quero. Por quê? Porque combinamos, está combinado, esse é o objetivo. E no meio do caminho os imprevistos vão surgir. Então estou olhando ali para o nosso lutador. Ele vai lá, vai fazer o treino, vai fazer a dieta, faz bonitinho, vai treinar. Está lá um dia treinando, está fazendo saco, está batendo, deu um soco, torceu a mão. Pô, para de treinar. Não. O técnico dele vai falar, não, você vai fazer musculação, você vai fazer isso, vamos dar um outro jeito, só esse soco com a mão direita você não vai poder. Por quê? Porque o objetivo é continuar treinando. Então o objetivo é o que me impulsiona a buscar essas alternativas e soluções. E aí eu volto. A vida é complexa, a vida é infinita, a vida não tem essas regras tão determinadas. E agora vamos olhar de outro lado. Aí você imagina o Pedro. Pedro irritado. Confusão rolando. Jesus, eu falei que a casa era pequena. O senhor tá? Aí de repente, se é um fundo falso, vamos guardar telhado. Abre-se um telhado. Um buraco. Ó. Pedro já deve ter dado. Não! Meu Deus! Quanto peixe que eu vou ter que pescar para poder consertar esse troço? E aí tudo começa a sair ainda mais do controle do Pedro, do dono da casa, está tudo diferente, nada está sendo bom, o prejuízo é todo dele. Aí agora a casa está toda suja, está tudo fora do lugar, dá confusão enorme. E aí está lá, agora abriram um buraco, meu Deus do céu, como é que conserta isso? Porque vai todo mundo embora, você fica com o problema, você é o dono da casa. Aí tem que consertar esse troço, vai fazer como? Quem conserta? Eu imaginando, gente, eu não sei se sou só eu fico imaginando essas situações e eu começo a rir sozinho lendo. Porque a gente é igual. Porque às vezes, para Deus poder fazer alguma coisa na vida, se você é casado da minha esposa, por exemplo, às vezes a faina é inteira minha. Problemaço só meu. E o que você é? Eu sou o dono da casa, a casa está arrebentada, está suja, está ruim, para ela ser abençoada. E você imagina que você vai chegar aqui, imagina, olha a beleza. Terça-feira. Você vai pegar um trânsito para chegar aqui. Não estou profetizando não, amém? Está cancelado, repreendido, anulado. Mas assim, você pega um trânsito de 1h30 para chegar aqui. Aí você chega na hora do louvor. Começou o louvor. Aí tem uma pessoa parada ali. Calma que eu não vou falar que você vai ser extremamente usado não, vou falar uma coisa bem simples. Aí a pessoa está lá de braços abertos, junto com a pessoa que está do seu lado, você só abraçou. Acabou o abraço, voltou a palavra e tal, não sei o quê, você foi embora, chegou em casa. Aconteceu alguma coisa para você? Não. Mas de repente aquela pessoa se sentiu abraçada pelo Espírito Santo quando você tocou na vida dela. E você só pagou o preço de estar aqui. E você não sabe o que você causa na vida do outro. Você só estava aqui, o que você fez? Nada. E foi murmurando para casa e reclamando na vinda. E ainda assim, Deus te usa. Percebe que eu estou dando um exemplo bobo, mas é porque essas coisas não estão necessariamente no seu controle. Tem coisa que você controla. Então o que você pode controlar? Eu posso pegar um trânsito? Então amém, o meu propósito é maior, eu vou estar lá, porque o meu objetivo é estar na igreja, semana da virada, alguma coisa vai acontecer, Deus vai falar comigo, vai movimentar. Beleza, se apega a isso. E vem. Então, eu fico imaginando esses contextos. No versículo 5, e aí eu vou até o 12 para a gente fechar esse pedaço. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Deixa eu voltar para os contextos da casa, do que foge ao planejado. Milagre desse acontece. Isso aí é tipo, sei lá, gol do Flamengo aos 48 do segundo tempo. Eu não acho que todo mundo ficou ali. Maneiro. Eu acho que o pessoal bradou, gritou, é isso. E aí o pessoal vai nessa euforia, tá lá Pedro assim, não. Calma, gente, é para acabar.
Eu fico imaginando essas situações acontecendo, porque foge ao planejado. E percebe que, eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, e eu quero tentar respeitar o horário. Você não controla todas as coisas. Você não vai controlar todas as coisas. Nem natural, nem espiritualmente. Deus vai fazer aquilo que tiver que ser feito, do jeito que Ele precisar fazer, e do jeito que o resultado que Ele planejou vai produzir efeito. Então, olha quanta variável tem para Deus cuidar. Tem você, tem o outro, e tem tudo que acontece para a bênção se aperfeiçoar. Então, às vezes, Ele tem que tratar com você, tratar com o outro, tratar com isso, tratar com aquilo, para dar certo. Aí, tudo que Deus não precisa é de alguém bicudo, mal-humorado, infantil. Tudo que Deus precisa é alguém disponível, resiliente, disciplinado, que o busca, determinado, entendendo que apesar dos planos que ele, homem, faz, não é isso que determina o que Deus faz. Essa é uma consciência de maturidade. Então, sim, planeje 2025. Sim, coloque seus alvos escritos e planeje suas metas. Olhe em pequenos passos o que você pode fazer. Avalie como você pode chegar no seu objetivo. Use o conselho piedoso dos pastores, dos seus amigos, das pessoas que te conhecem. Sim, faça tudo isso, é maravilhoso. Mas nada disso determina o que vai acontecer no seu ano que vem. Tudo está planejado e você precisa, o quanto antes, entender que você vai ter que colocar isso nas mãos de Deus e, através das disciplinas espirituais, buscar a revelação de Cristo para aquilo que Ele precisa que seja feito através da sua vida. Então, se Deus quer te mudar de estado, por exemplo, não adianta você fazer grandes planos de comprar um apartamento, porque em alguma hora não vai dar certo. Ele não quer que você compre um apartamento no Rio, porque Ele precisa de você em São Paulo. Aí não adianta você fazer essa máquina empurrar e dar problema e travar. Percebe? Eu não estou dizendo que Deus não vai se inclinar e vai te favorecer nos teus planos. O que eu só estou dizendo é que, ao sujeitar seus planos, como a gente viu Salomão falando, ao apresentar os seus planos para Deus, Deus vai entender a motivação do seu coração e Deus vai te revelar a vontade do coração dele. Então eu entendo, a tua vontade é legítima, mas não é agora. Eu entendo o que você quer fazer, mas eu preciso que seja feito de outro jeito. E ele vai alinhando o seu coração para que durante o caminho você não enfraqueça, você não se canse, você não se frustre. Ah, então está garantido de que eu não vou me frustrar? Claro que não. Pode ser que se frustre. Por quê? Porque para as coisas acontecerem, essa engrenagem de Deus, Ele lida com outras pessoas, com outros contextos e outras variáveis. Então, algo que Ele te diz hoje, como promessa de destino, Ele vai cumprir. Mas o caminho pode mudar. Precisa, às vezes, mudar. Porque senão aquele objetivo não vai ser mais alcançado. Se Deus coloca no teu coração metas de longo prazo, entenda, são de longo prazo. Não queira transformar em curto prazo. E as estratégias são reveladas. José planejou 7 anos, né, Deus revelou para ele, ele entendeu, mas ele planejou 7 anos de fartura, guardar para 7 anos de escassez. Planeja. Olha o planejamento, Deus revelou. Neemias planejou a reconstrução dos muros. Então tem planejamento, Deus gosta de planejamento, Deus não é contra. Só que a gente não pode enrijecer. E eu vou terminar vou finalizando aqui com mais um provérbio, porque eu gosto de provérbios. Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que é um plano bem elaborado? É o plano alinhado com Deus. É só isso. Então você vê, Salomão fala isso de novo, a conexão. Planejou, pensou, colocou diante de Deus, entendeu o que Deus quer, entendeu como é que Deus se move, está tudo certo, você vai ter fartura. Fartura de quê? Pode até ser fartura de irritação, irmão, não é isso que está dizendo, não é isso que acontece. Você pode até ter uma fartura de irritação profunda, mas aí é Deus trabalhando no seu caráter também. Então todas as coisas vão cooperar para o teu planejamento te melhorar, te favorecer, te aperfeiçoar, é a você. Então, ainda que um plano que você tenha feito não está acontecendo, avalie, porque Deus pode estar trabalhando em você. E no seu plano, na sua meta, no seu curto prazo, isso não estava no plano. Sim,
mas está no plano de Deus. Aí entra a soberania dele. E aí eu vou te contar um segredo, porque muitos de nós têm esse problema. Você já conhece essa passagem, eu não vou nem falar. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa caminhada é de perseverança, de resiliência, de disciplina. Essa caminhada é com planejamento, essa caminhada ela é com metas, mas nada que seja rígido o suficiente para quebrar. Nada que seja duro o suficiente para você não conseguir entender que Deus vai trabalhar. E aí eu vou terminar com mais um ou dois exemplos aqui para a gente pensar juntos. Eu quero estudar para concurso. Hein? Não é para mim. Eu já desisti, não sei nem se eu tive esse sonho, mas eu não tenho disciplina para isso, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho alargamento para ficar estudando 2, 3 nada. 5, 6, 7, 8 horas por dia. Não consigo. Então esse claramente não pode ser o objetivo para mim. Em princípio. Mas tem gente que consegue. Então quando que vai ter o concurso? Não sei. O que eu tenho que fazer? Tenho que estudar. Tem o edital para saber qual é a prova? Não. Vai ter que estudar. Então você vai pegar a prova passada. E aí você vai ter que fazer seus planos, mas olha que você não tem um objetivo claro no tempo. É a mesma coisa que oração por pessoas no tempo, não sei. Isso vai demorar 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 ou nunca acontecer. Mas aí agora não é mais sobre o objetivo, é sobre o processo. E a gente precisa ser. Nós precisamos ser pessoas que confiam no processo, porque Deus está no processo. E o processo é o quê? As coisas vão avançando e melhorando para nós ao longo do tempo. O caráter é trabalhado na medida em que as coisas vão se movimentando. O meu caráter ele é provado, aperfeiçoado e confrontado na medida em que as situações aparecem. Então o processo é tão importante quanto o destino, porque Deus forja caráter, Deus prepara pessoas. E o objetivo, ainda que venha acontecer, Deus consegue reorganizar tudo. Talvez não precise de você, mas o processo para a gente é importante. Então, o processo de meditar na palavra de Deus, o processo de jejuar, ele é importante porque ele me aperfeiçoa. Então, pense, claro que pense no longo prazo. E aí eu vou encerrar com isso. Não sei se tem mais algum aviso, mas... Claro que você tem que sonhar para 2025, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas entenda quais são os objetivos que estão ficando no seu coração. Se o planejamento de um homem ou de uma mulher, tanto faz, é casar, tem uma variável que não depende de você, que é o outro. Tem que acontecer. Tem que aparecer alguém para casar, precisa de 2. Já tem. Então, mas aí precisa ver se essa é a pessoa de Deus para você. Não, eu tenho orado, continua orando. Não tem a pessoa, não desista, continua orando. Eu quero trocar de emprego, continue orando. Mas então, se esse é meu objetivo, o que eu faço? Você vai continuar se qualificando, você vai continuar fazendo entrevista, você vai continuar buscando, mas e aí, eu já estou cansado, tem 1 ano, pode demorar 2, 3, 4, você continua se aperfeiçoando, você continua se qualificando, você continua testando sua fé, você continua sensível a Deus, então tem um processo em você acontecendo, até que a resposta venha. Então não esquece, ainda que você tenha um objetivo, ainda que você faça um planejamento, ainda que você tenha um Excel lindo para acompanhar, ainda que você tenha uma caixa ornada para guardar o papelzinho, nada disso é mais importante do que aquilo que Deus quer fazer em você. Então é um exercício de fé, de disciplina, de busca. Todo planejamento e precisa voltar para Ele. Se ele não está no centro do teu planejamento, então vira um planejamento natural e carnal. E amém. Talvez seja, eu quero fazer uma viagem esse final de semana. Amém. Deus permite, Deus pode permitir. Mas não é disso que eu estou falando, né? Você entendeu que eu estou falando de algo maior, que eu estou falando de algo de vida. Se o seu planejamento é de curtíssimo prazo e você não colocou Deus no centro, você corre o risco de ficar à deriva no seu caminho. Mas se você quer ter uma relevância na sua vida, se você quer alcançar coisas importantes, se você quer viver coisas extraordinárias, Deus tem que estar no centro. E aí eu fecho relembrando essa passagem que a gente leu. Você pode ser o cara carregado,
pode ser um dos que carrega, você pode ser o dono da casa, você pode ser o cara que estava na fila. Eu sou o próximo para falar com Jesus. Aí nisso voltou o alvoroço, o cara perdeu a vez da fila, imagina, entrou na frente. Você pode ser qualquer um desses, mas percebe que todas essas coisas não são para preferir nem para preterir ninguém. Deus vai movendo, Deus vai fazendo, e a gente tem que ter a leveza necessária para a gente conviver com aquilo que Deus vem colocando diante de nós, seja no momento de escassez, seja no momento de fartura, seja no momento de você ter muita felicidade na sua vida, seja no momento de pouca felicidade aparente, no momento extraordinário da sua vida e na escassez. Deus continua sempre sendo Deus. Deus estava no objetivo e continua no seu planejamento, nas suas metas. Não desista. Busque Deus, coloque Deus no centro. Não deixe de planejar. E se você não conseguir, ou se você tiver dúvida, busque ajuda. O Conselho Piedoso vai te ajudar a organizar. Amém? Fique de pé, por favor. Se você puder agora, no momento seu, feche seus olhos e começa você a pensar nos seus objetivos, como que você tem tratado esses objetivos que você tem colocado diante de Deus. Pode ser do ano que passou, pode ser de anos atrás, porque talvez você nunca tenha planejado com Deus, feito seu planejamento sujeitado a Deus. Então pensa nisso, vai avaliando, porque de repente você, apesar de amar o Senhor, ferido ou ferida, nunca confiou que Deus estaria com você em algum objetivo. E talvez você precise ter a sua fé, a sua confiança em Deus restaurada. Talvez você precise olhar para Deus de uma forma diferente, acreditar que Deus, apesar do controle de todas as coisas, pode sim te fazer algo e ir com você. Talvez você tenha dúvidas daquilo que Deus quer para a sua vida.